Chega, Maristete. Daqui a pouquinho fala com o rapazinho que está aqui, daqui a pouquinho. Doutor André, boa noite mais uma vez, viu? O caso Unimed. Hoje de manhã, um advogado da Unimed, depois da informação da denúncia que eu fiz, algumas semanas atrás, ele participou do nosso programa da Mix FM e disse que as notificações para os 2 maiores hospitais privados de Aracaju já estavam suspensas. E a Unimed entrou num processo de negociação com os 2 hospitais. Para algumas cirurgias eletivas, que nas notificações, a Unimed informou os 2 hospitais que a partir do final de outubro, eles não estariam mais autorizados a atender usuários da Unimed, mas suspenderam as notificações. Qual o direito desses usuários se a notificação voltar, então, a ter validade? Um minutinho, só, por favor. Você vai acompanhar a entrevista do seu pai aqui ao meu lado, viu? Felipe é filho do advogado André Paixão, que é meu professor de Direito do Consumidor. Me diga agora, então, o usuário da Unimed, ele fez o contrato com a Unimed tendo os 2 os maiores hospitais a serviço, autorizados, então, a prestar serviços, fazer cirurgias, atender para exames, esses usuários. De repente, a Unimed tira os 2 hospitais para algumas cirurgias eletivas. Contraria o direito do consumidor? Veja bem, Gilmar, nós temos que analisar aqui 3 aspectos nessa questão. O primeiro aspecto é o aspecto contratual de uma relação de consumo existente entre Unimed e o consumidor. O segundo aspecto é o papel da Agência Nacional de Saúde, né? Da Agência de Saúde Suplementar, a ANS. Essa agência não regula tão somente, o papel dela não se presta especificamente a proteger o consumidor. Ela analisa alguns outros aspectos. Perfeito. E o terceiro aspecto que a gente tem que analisar é a questão da proteção diferenciada que o consumidor merece. Faz jus, a lei encara o consumidor como a parte mais fraca da relação, por isso precisa de uma proteção diferenciada. Contratualmente, e nós tivemos a oportunidade de analisar a minuta do contrato entre a Unimed e o consumidor, caso, esse é o nosso entendimento, a ANS viesse a autorizar, ou seja, com a autorização da ANS, ele poderia até, não é o caso de exclusão exatamente, é o caso de suspender esses procedimentos do rol de atendimento. Isso no caso da ANS autorizar. Agora, não necessariamente. A partir da autorização da ANS, quer dizer que a Unimed está autorizada judicialmente, digamos assim, a implantar essa supressão de procedimentos. Certo. Por quê? Porque deve-se analisar que o serviço de saúde suplementar é prestado mediante concessão pública e não pode, de forma alguma, haver qualquer prejuízo para o consumidor. Hipoteticamente, no caso do serviço não ser devidamente prestado pelo hospital próprio, digamos assim, o consumidor que se sentir lesado, a lei o protege na medida em que ele esteja sendo lesado, que ele sofra algum tipo de prejuízo e ele pode recorrer judicialmente. Para quê? Para que se dê continuidade à legítima expectativa que o consumidor fez quando ele assinou aquele contrato. Perfeito. Quando ele assinou o contrato. Só, por favor. Veja esse documento aí, o documento é da ANS, com orientações sobre planos de saúde. Diz exatamente aquilo que o senhor acaba de dizer. É necessária para que haja mudança na rede hospitalar, ou então que se tire serviços antes autorizados a determinados hospitais, algumas casas hospitalares, para os usuários, seja da Unimed, qualquer plano de saúde, que haja uma autorização da ANS. Está aí na sua tela, pois não, para concluir. Então, mesmo com essa autorização, no caso do consumidor se sentir lesado, ele deve buscar o judiciário. E existem também, além de ações individuais, ações coletivas. O Ministério Público, sobretudo, a Defensoria Pública, a Assembleia do Estado, são um grande rol de legitimados que, na medida em que essas ações sejam repetidas, né, hajam várias ações
pleiteando a mesma coisa, ou seja, o atendimento, os órgãos legitimados devem fazer os seus papéis e entrarem com a medida coletiva no sentido de atender a todos os segurados da Unimed Ou de qualquer outro plano de saúde. ou de qualquer outro caso essa lesão venha a acontecer. Perfeitamente. Doutora Andréia, muito obrigado. Prazer Parabéns todo pelo meu. filho lindo que você tem aqui. Obrigado. Isso é a joia rara. Felipe, um cheirão para você, viu? Obrigada.